Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria gravar um vídeo, conforme me foi solicitado por membros da igreja, para que explicasse um pouco dessa tensão que existe há tantos séculos e que agora nós estamos vendo, né, a conflagração disso em atentados terroristas e agora uma guerra de Israel contra o Hamas, né? Então, eu queria trazer aqui uma explicação histórica, uma explicação geopolítica e trazer um pouco desse contexto para que as pessoas entendessem melhor o que ocorre. Bom, queridos, tudo isso começou agora no dia 7 de outubro de 2023, com Israel sofrendo um fortíssimo ataque a partir das fronteiras da faixa de Gaza contra o território israelense. Foi o maior ataque terrorista que Israel já sofreu. Comparativamente, as pessoas comparam até o que seria o 11 de setembro, só que agora é de Israel, e na verdade, até proporcionalmente, em relação à população de Israel e à população americana, né, que sofreu o 11 de setembro, esse ataque foi até pior em número de mortes, em número de feridos, porque a população de Israel proporcionalmente é menor, então o impacto é muito maior do que ocorreu. Então, foi um ataque coordenado, em larga escala, a partir da faixa de Gaza, que é governada pelo partido e considerado por muitos um grupo terrorista, o Hamas, que disparou cerca de 3.000 a 5.000 foguetes contra Israel e teria matado mais de 1.000 pessoas nesse ataque, que não foi apenas de foguetes, mas também foi por terra, por ar e por mar. Mais de 1.000 mortos, cerca de 130 a 150 sequestrados, causando a morte de todas essas pessoas e não apenas de israelenses. Houve morte até de um brasileiro e pessoas de várias nacionalidades. E o grande problema, claro, é que a imensa maioria dos mortos foram civis, ou seja, não foram militares. Porque o grande problema dos ataques terroristas é que, em geral, as vítimas são civis. Isso é algo realmente totalmente condenável, né? Dizem algumas estimativas de que entraram no território israelense, porque também houve uma incursão por terra, mais de 800 terroristas. Então foi realmente um ataque em larga escala. Agora, uma coisa que nós precisamos entender sobre tudo isso é todo o contexto que envolve. Bom, só para esclarecer um pouco mais, esse ataque é muito impactante, porque agora nós temos toda a mídia social, né? As mídias sociais, as redes, porque quando houve o 11 de setembro, tudo isso era muito embrionário, a internet ainda caminhava, ainda estava na sua infância, né? Hoje nós temos vídeos, temos divulgação, tem comentário, todo mundo comentando sobre isso, então isso realmente choca muito o mundo com essas informações que agora são divulgadas em tempo real, a todo tempo, né? Por causa desse ataque, Israel declarou guerra contra o Hamas. Então Israel agora não está em uma mera operação militar, é realmente um estado de guerra. E quando é um estado de guerra, os recursos, a aplicação militar é muito maior do que uma mera operação. Bom, vamos entender a história dessa região, queridos, que é uma região tão conturbada que a gente vê frequentemente tendo casos de ataques, de respostas, de conflitos. Bom, essa região, queridos, é uma região muito disputada desde o mundo antigo. Por quê? Porque ali a gente é um entrocamento entre três continentes. Por isso sempre foi uma região muito disputada, porque da Europa para você chegar à Ásia, você muitas vezes passava por aí. Da Ásia para chegar na África, você passava por ali. Da África para chegar para a Europa, você passava por ali. Então é uma conexão, é um ponto de conexão entre os três continentes. Então sempre foi uma rota comercial e um ponto estratégico militar chave. Por isso todos os grandes impérios acabavam conquistando aquela região, que era um ponto para você chegar a outras regiões, sempre passava por ali. Então é um ponto muito estratégico a região de Israel. E ali é uma coisa que abastece muito esses conflitos, porque não apenas é uma região sagrada para os judeus, uma região sagrada para os cristãos, é também uma região extremamente sagrada para os muçulmanos.
Jerusalém é considerada a terceira cidade mais sagrada para os muçulmanos. A primeira é Meca, a segunda Medina e a terceira é Jerusalém. Por quê? Porque na tradição islâmica crê-se que Maomé subiu aos céus ali a partir de Jerusalém e inclusive deixou um fio de barba ali que está guardado lá e é reverenciado no local. Então é um local muito sagrado que os muçulmanos visitam, realizam suas orações ali e por isso ali foi construído aquela imponente construção chamada o Domo da Rocha, que está ali desde o século VII, um local de adoração muçulmana. Então, queridos, veja como isso remonta a séculos e a questões muito antigas. Bom, os judeus, nós sabemos biblicamente que conquistaram aquela região a partir ali do êxodo que eles fizeram lá do Egito, cerca de 1.300, 1.200 anos antes de Cristo, fizeram o êxodo do Egito, conquistaram a terra de Canaã e moram ali desde então. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, fazendo dessa cidade, Jerusalém, a capital do estado. Então, eles habitam ali, os judeus habitavam ali desde o ano 1200, aproximadamente, antes de Cristo. Eles foram expurgados da sua terra, na primeira diáspora, né? Foram conquistados por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico, foram expulsos da terra em 586 a.C. e ficaram 70 anos presos, cativos, lá na Babilônia. Depois de 70 anos, eles retornam à sua terra e habitam ali até o ano 70, quando, numa revolta judaica, o general Tito entra e destrói o templo, destrói o país como um todo, e os judeus são de novo expulsos. Eles permanecem, alguns permanecem na região e acabam fazendo uma segunda revolta contra os romanos, até que no ano 135 o imperador Adriano realiza a diáspora final, expulsando os judeus da região. Então eles não têm mais o poder sobre a região. Claro que sempre ficaram judeus ali, habitando o local, habitando o país, mas sem nenhum controle sobre a região. É o imperador Adriano que dá o nome da região a esse nome que nós conhecemos até hoje, de Palestina, que do latim significa terra dos filisteus, né, porque ali já habitavam antigamente os filisteus. E depois do Império Romano, a terra foi dominada por vários impérios, pelo Império Bizantino, depois pelo Império Persa, depois pelos árabes. Nas cruzadas, no período das cruzadas, houve um revezamento ali do domínio da região entre cristãos e muçulmanos. Depois foi dominado pelo Império Turco-Otomano, e por fim, quando o Império Turco-Otomano se findou-se, foi dominado pelo Império Britânico, até a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que aconteceu, né, queridos? Os judeus sempre foram muito perseguidos na Europa. Eles não tinham mais uma terra, de novo, desde o ano 70, na primeira vez que os romanos expulsaram, e especialmente no ano 135, quando se deu uma expulsão praticamente definitiva. Então o povo judeu, claro que sempre ficou uma parcela, uma pequena parcela em Israel, na Palestina, mas o povo judeu ficava vagando, ficava os vários grupos judeus espalhados pela Europa e por várias regiões do mundo. E sempre sendo perseguidos e sempre sendo massacrados. Especialmente, e vergonhosamente, nós temos que reconhecer isso, por grupos cristãos. Ou, até melhor dizendo, entre aspas, cristãos. Por que os cristãos sempre perseguiram os judeus? Porque, claro, sempre tem aquela diferença, né, de cultura, diferença de crenças, e porque muitas vezes os cristãos utilizaram termos pejorativos para falar dos judeus, chamavam-os de deicidas. O que é um deicida? Lembra da palavra homicida? O que é um homicida? Quem mata um homem. Um deicida, quem mata Deus. Ou seja, porque, pelo que os judeus, entre aspas, porque não foi meramente somente os judeus, né, mataram Jesus, então, como os cristãos consideram Jesus Deus, então eles mataram Deus, são deicidas. É claro que na crença cristã tradicional, na verdade, é o pecado de todos nós, meu, seu e de todo ser humano, que levou à morte de Jesus. Ali os judeus foram um ambiente, foram um povo, mas a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário feito
por todos nós, pelo pecado de todos nós. Então, na verdade, todos nós somos deicidas, né? Mas por causa dessa ideia, os judeus sempre foram massacrados, sempre foram exterminados. Especialmente, de novo, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler promoveu aquele extermínio coordenado de judeus. Há estimativas que dizem que foram mortos mais de 6 milhões de judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial. E não foram mortos meramente por causa de consequências da guerra, não. Foram um extermínio mesmo. Eram levados a câmaras de gás e ali mortos aos milhares e milhões. Então foi um extermínio horrendo. E por causa disso, findando a Segunda Guerra Mundial em 1945, como o Império Britânico já estava esfacelado, o Reino Unido não queria mais dominar aquela região e, em conversas ali com a ONU, decidiu-se então criar um Estado judeu, um Estado para os israelitas poderem ter uma terra chamada sua para se proteger desses massacres que eram tão contínuos, tão frequentes e sempre ocorria na história humana, culminando nesse extermínio trágico e horroroso do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, as Nações Unidas, os países do mundo decidiram, não, Israel realmente precisa de um país. E então foi criado o Estado de Israel em 1948. A ONU fez ali, criou-se um mapa da partilha da Palestina, criando o Estado de Israel e dando aos palestinos locais, né, num caso a faixa de Gaza e a Cisjordânia, para habitar. Então foram criadas a ideia de 2 estados, cada um dos grupos tendo o seu local. Claro que ali já havia muitos judeus, e os judeus que já estavam ali convocavam os judeus do mundo todo, num movimento chamado sionismo, os judeus do mundo todo para virem se juntar ao grupo de judeus que já habitava a região, para fortalecer ainda mais o Estado, porque agora eles tinham um local para se defenderem, para se protegerem das constantes perseguições, discriminação, extermínio, genocídio que eles sofriam. E realmente foi um movimento que realmente o povo judeu se uniu e inúmeros foram para Israel habitar ali. Só que os países árabes e os palestinos nunca aceitaram essa decisão da ONU e logo começaram as guerras. A primeira foi a Guerra da Independência, para que Israel realmente conseguisse consolidar o seu Estado, mas foram muitas guerras, né, que surgiram ali. Israel, sempre quando participava da guerra, ele acabava vencendo, expandindo o seu território, o que, né, gerava ainda mais conflitos, ainda mais tensões, porque isso ia piorando, né, o conflito entre os dois lados. Né. Muitas guerras ocorreram, guerra de Yom Kippur, a guerra de 6 dias, etc. Muitos acordos de paz foram tentados, todos sem sucesso. Lembrando que Israel é rodeado, entre aspas, por inimigos. Os países árabes todos ali, com fortes rixas contra Israel. É claro que o povo de Israel foram conquistando mais regiões, foram fazendo inclusive assentamentos em locais, em territórios palestinos. Isso agravava o problema, mas não era a causa do problema. Muitas pessoas confundem isso. O problema é que os judeus não respeitam os locais, os territórios palestinos, porque ficam fazendo assentamentos. É verdade que isso é ruim, isso agrava o problema e dificulta. Só que havia guerras já antes do primeiro assentamento ocorrer. O primeiro assentamento se deu em 74. E já não havia paz, já havia tido várias guerras. Enfim, e mesmo esses assentamentos, o governo de Israel aceita abrir mão desses assentamentos em territórios palestinos, tanto nos acordos do ano 2000, acordo do ano 2008, Israel aceitava retirar a maior parte desses assentamentos, mas esses acordos de paz nunca foram aceitos pelos palestinos, né? Agora, quem são esses palestinos? Eles são árabes? Isso é uma coisa também que as pessoas confundem. Não, eles não são árabes, eles falam o árabe, são muçulmanos, mas geneticamente não são árabes, né, de nascimento. Na verdade, exames de DNA que foram feitos em artigos científicos, isso foi explicado. Na verdade, eles são descendentes de africanos subsaarianos, já abaixo do deserto do Saara. Provavelmente migraram para a região nesses vários movimentos de migração humana, né?
Então, na verdade, não são descendentes nem dos árabes, nem dos filisteus, que já habitaram ali a faixa de Gaza muito antigamente, né? Os filisteus têm origem de Creta, grega, mas os filisteus, os palestinos não, é de origem africana subsaariana. Bom, como está hoje a região? Há o Estado de Israel, há o Estado palestino, de uma forma ainda meio instável. O território palestino são dois, então não é um só. Existe a faixa de Gaza, que é um território pequeno, e existe a Cisjordânia, que é um pouco maior. A Cisjordânia é governada pelo Fatah, que é um partido político mais moderado. Já a faixa de Gaza, desde 2007, é dominada pelo Hamas, que é um partido político, só que muito religioso, muito fanático, voltado realmente para o extremismo. E desde a sua carta de fundação, o Hamas diz que o Estado de Israel não pode existir. Então, como é que vai haver diálogo se eles não aceitam o outro Estado, né? Bom, o Hamas venceu a eleição, houve eleições lá na faixa de Gaza, venceu a eleição em 2007, só que subindo ao poder eliminou todos os oponentes, inclusive jogando seus oponentes políticos do alto dos prédios, né? Então, veja, estabeleceram ali uma ditadura e governa a região desde 2007. É uma região muito pequena, a faixa de Gaza, mas densamente povoada, né? 2 milhões de pessoas habitam ali, e é uma área ali de 365 quilômetros quadrados, que dali é um pouco maior que a região metropolitana de Belo Horizonte. É muito pequena ali a faixa de Gaza. Só para vocês terem noção, o menor estado brasileiro, excluindo o Distrito Federal, é Sergipe, né? O menor estado brasileiro, é 66 vezes maior que a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza realmente é muito pequena. A Cisjordânia não, já é um pouco maior, 6 mil quilômetros quadrados. Ainda assim, um terço do Sergipe, né? Mas uma coisa que nós precisamos entender é não confundir o Hamas, que é um grupo inicialmente político, mas se fanatizou e agora está mais para um grupo terrorista. Não podemos confundir o Hamas, que é um grupo que dominou uma parte da Palestina, ou seja, a faixa de Gaza. Não podemos confundir o Hamas com a Palestina em geral. Até porque, como eu expliquei, o Hamas matava palestinos, matou todos os seus oponentes políticos, lá do outro partido político, o Fatah. Então não é um conflito entre Israel e Palestina, é um conflito entre Israel e Hamas. Só que, claro, vai envolver a população palestina, que certamente vai sofrer com isso. O povo de Israel, o Estado de Israel, tem firmado acordos de paz com vários países árabes. Isso é importante frisar. Israel, que antes era rodeado por inimigos, agora vários estão se tornando mais cordiais com Israel. Já firmaram acordos de paz com Emirados Árabes, com Marrocos e com Bahrein. E já estavam firmando um acordo de paz com a Arábia Saudita, que é um país ali enorme, um país-chave ali na região. Então veja que a paz estava até surgindo bem devagar, estabilizando um pouco mais a região, mas agora esse problema aí pode complicar a situação, né? As inimizades virem muito fortes. Bom, queridos, o que a gente tem que ter cuidado aqui, que ali é uma região já com 75 anos de conflito, muitas mortes, muitos conflitos, muitas guerras, terrorismo, injustiças de ambos os lados, tá? Não há aqui um lado aqui santo, em hipótese nenhuma. Israel já cometeu diversos crimes, é acusado por isso. Os grupos extremistas islâmicos, aí nem se fala. Agora, o grande problema aqui é se essa guerra escalar, ou seja, expandir-se. Porque, por enquanto, é apenas Israel contra o Hamas. Mas podem entrar outros atores nesse conflito. Por exemplo, a Síria poderia entrar, o Hezbollah, que é um grupo terrorista lá do Líbano, inclusive bem mais forte que o Hamas, com muito mais poder bélico, e principalmente o Irã. O Irã é um estado ditatorial, teocrático, que diz que quer exterminar Israel, fala com todas as letras que quer o extermínio do Estado de Israel, e tem-se muito suspeita de que Irã
fornecia armas e incentiva tanto o Hamas quanto o Hezbollah, e é um Estado muito poderoso, e que tem buscado construir, né, a sua arma nuclear. Então, se isso chegar a esses outros países, a Síria, o Líbano, o Irã, especialmente o Irã, aí o conflito se torna de grandes proporções. Bom, Israel está na sua operação, na sua guerra agora, convocou 300 mil reservistas. Estados Unidos enviou porta-aviões para ali, para resguardar ali de que ninguém interfira, outros países árabes ou, enfim, não interfiram, deixa ali o conflito ficar apenas entre Israel e Hamas, mas estamos em um momento delicado. Mas você pode me perguntar, pastor, o que você acha? Vai vir a Terceira Guerra Mundial? Há profecias bíblicas sobre isso? Veja, meu irmão, Terceira Guerra Mundial pode surgir a qualquer momento. Ninguém sabe quando isso pode ou não ocorrer. A gente está vendo lá a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Todos temiam que poderia gerar algo mais amplo. Por enquanto, continua localizado ali, não escalou. E essa guerra pode ser também que fique apenas ali na região ou se amplie. A gente não tem como prever isso. A gente espera e ora para que isso não piore, mas aí você pode me perguntar, e profecia bíblica? Irmão, ninguém sabe. Os conflitos que já houveram ali são inúmeros. Esse não pode acontecer a mesma coisa que ocorreu em outros momentos. Em 2014, Israel invadiu a faixa de Gaza. Houve Terceira Guerra Mundial? Houve cumprimento de profecia bíblica? A gente não sabe. No princípio, não. Aparentemente, cessou ali em 2014 e isso não escalou. Dessa vez, a gente espera também que isso não avance. Então, é muito leviano alguém dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Ninguém sabe. Quem sabe é Deus. E também surgirem pessoas aí afirmando isso ou aquilo também é uma irresponsabilidade, também é uma inconsequência. Não sabemos. O que precisamos é orar para que haja paz, para que não haja mortes mais de civis, tanto de Israel quanto da Palestina, que não surja ali uma tragédia humana, porque quem paga o preço dessas guerras muitas vezes é a população civil, né, por causa de governantes irresponsáveis, por grupos terroristas, acabam pagando o preço a população civil. Então o que a gente tem que dizer é orar pela região, orar para que aquilo não piore, não escale para outros territórios, e esperar que a paz vença, né? Esperar que os países ao redor sejam responsáveis e ajudem esses países em guerra a arrefecer os ânimos, diminuir, né, não terem atos brutais ou atos impensados ou atos desproporcionais, enfim, tentar diminuir as implicações e que realmente essa disputa territorial, disputa religiosa, disputa de qualquer ideológica, disputa qualquer que seja, não avance, pelo contrário, as pessoas olhem a dor humana, a morte de pessoas e repensem suas atitudes e tomem medidas em prol da paz. Que a morte, que essas violências ensinem o ser humano que esse não é o caminho, pelo contrário, ensinem o ser humano a buscar a paz. É claro que quem sofre os ataques acaba reagindo, mas essas reações têm que ser para impedir novos ataques, não por vingança, não para aumentar o banho de sangue. Não, tudo isso tem que ser feito, queridos, de maneira muito responsável e para diminuir as tensões. E que cada grupo possa reconhecer o direito do outro existir, que aquela terra possa ser, enfim, dividida e as pessoas habitarem em paz. Tenho certeza que esse é o melhor caminho e a guerra não é o melhor caminho. É claro que os países têm o direito de se defender, mas nunca com mortes, nunca com massacres de civis. Queridos, essa é a explanação geral ali do contexto histórico, contexto étnico, do que aconteceu, do que está acontecendo. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, eu vou explicando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas para entender um pouco mais do que aconteceu, do que está acontecendo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.